Camila Quinto. Estamos mais um episódio do Raízes com a maravilhosa Sueli. A Su, eu falo pra ela que ela é minha inspiração. Nossa! A Su, eu conheci a Su através da Sônia, como vocês vão ver quase todos os episódios. A Camila, conheci fulano por causa da Sônia. E assim a gente vai. Network é tudo nessa nossa vida, né? Então, trago aqui a Sueli hoje para contar a trajetória de carreira dela, que eu acho também incrível e super desafiadora. A Su vai contar, vou deixar ela contar, mas já quero dar um spoiler, que a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho e ela estava falando que ela ainda almeja muito, mesmo já tendo uma idade que geralmente as pessoas têm medo de se aventurar profissionalmente ou mudar de emprego, de trabalho, né, ou de carreira mesmo, fazer a transição de carreira. E ela estava contando aqui pra mim que tá aí, super aberta a novas propostas. Su, então conta pra gente a sua trajetória, como você começou, como que você decidiu empreender também, né? Hoje você tem duas empresas de segmentos totalmente diferentes. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho, então, tudo isso. Quem é a Sueli primeiro? Tá. Eu sou a Sueli, sou casada com o Marcos, tenho um Henry de 18 anos. Comecei a trabalhar aos 15 anos, então depois vocês vão fazer a continha aí, vocês vão ver que eu tenho 52 anos. Não que isso importe. Comecei a trabalhar aos 15 anos, né, em um banco. Fiz faculdade, na época eu paguei minha faculdade também, eu tinha um objetivo de ter o meu carro e fazer a minha faculdade. Então aos 18 anos eu comprei o meu carro e consegui fazer a minha faculdade sem a ajuda dos meus pais, né, que naquele momento eles não tinham condições nem de ajudar na faculdade e nem de comprar o carro. Menos, né? Exatamente, nem de comprar o carro. Mas eu trabalho desde os 15 e fui guardando. Então, assim, apesar deles não terem condições de me ajudar, eu não precisava colaborar em casa. Então, isso já era uma vantagem, porque o dinheiro era meu e eu fui administrando e guardando para conseguir ter essa poupança e, no momento certo, comprar o meu carro e trabalhava numa empresa que eu conseguia pagar a faculdade. Também consegui desconto na faculdade. Acho que me lembro que na época era 20% ou 30% de desconto para conseguir fazer a faculdade. Ia muito para as baladas, que eu amava, mas o interessante é que assim, eu ia, mas sempre procurava lugares onde o lugar não pagava, dividia combustível com as minhas amigas, né? Porque ou eu fazia faculdade ou eu bebia, mas eu sempre gostei de me divertir. E fiquei trabalhando nessa empresa por 8 anos, terminei a faculdade e fui para uma outra empresa do segmento de moda, uma empresa grande, varejista. E eu gostei muito dessa empresa e da área, então eu deixa eu voltar só um pouquinho. Eu comecei uma faculdade de educação física, fiz 1 ano, mas eu vi que eu conciliava com esse meu trabalho no banco, mas eu vi que ali era mais diversão, que eu não ia conseguir atingir os objetivos que eu tinha financeiro na área da educação física naquele momento. Então eu desisti da faculdade, fiz 1 ano só, entrei para administração de empresas. Aí concluí a faculdade, saí do banco e entrei numa empresa varejista grande de moda. Queria ser gerente lá dentro, mas não consegui. Naquele momento você nem conseguia participar de uma seleção para ser gerente. Eu entrei como assistente e saí como assistente, né? Então, quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar, eu vi uma expectativa de crescer de outra forma, já que ali eu não tinha essa oportunidade. Então, eu fui buscar em uma outra empresa, pedir as contas. Então, assim, eu nunca tive medo de pedir as contas. No banco eu pedi as contas, porque eu vi uma possibilidade melhor nessa outra empresa. Dessa outra empresa eu pedi as contas também, para ir para uma outra. E nessa não deu certo.
porque era uma empresa familiar. Então, Era a sua trabalhava... terceira posição. Minha terceira posição. Ela trabalhava o marido, a esposa, a mãe dele, o filho. Então, assim, a hora que as coisas começaram a dar errado, eu fui a primeira a ser desligada. Óbvio, né? Então, nesse momento, eu me vi assim, era a primeira vez, depois de anos, que eu me via sem emprego, sem saber para onde ir e demitida. Isso com quantos anos de Eu carreira? já tinha trabalhado 8 anos no banco, 5 anos nessa empresa, mais um ano nessa. Então 17, né? Isso. E tudo CLT. Então, nesse momento, eu me vi tendo que aceitar. Na verdade, era o medo de ficar desempregada. Então, com 4 meses de desemprego, eu consegui uma posição em uma confecção para trabalhar em vendas. Eu não queria ser vendedora, nunca quis ser vendedora, mas é engraçado isso, né? Porque assim, Deus escreve certos por linhas tortas, porque eu sempre vendi na minha vida. Com 12 anos, eu vendia Avon, eu vendia Natura. No banco, eu vendia tudo que caía na minha mão. Eu vendia lingerie, eu vendia bijuteria, eu vendia... continuava vendendo Natura, Avon. Então, assim, eu sempre vendi em paralelo ao meu trabalho. Você tinha uma renda extra. Sempre tive uma renda extra, além daquele meu trabalho. Só que eu nunca me considerei uma vendedora. Então, nesse momento que eu saí, que eu me vi sem emprego, o que apareceu foi para trabalhar em vendas, mas eu não era vendedora comissionada. Eu ia trabalhar como CLT dentro de uma empresa, onde eu tinha todos os benefícios, carro da empresa, almoço, atendia os clientes, também no segmento de moda. Então foi aí que eu realmente gostei do segmento de moda, tinha feito administração, fui fazer um MBA em varejo de moda e parti para esse lado, porque eu queria fazer uma pós-graduação, mas não sabia no quê. Não queria, quem fazia administração, ou fazia marketing, ou fazia finanças, fazia financeiro, né? Contabilidade. Eu não queria nem marketing, nem contabilidade. E aí surgiu esse curso que era varejo de moda. Então eu fiz essa pós-graduação, que era um MBA, e segui por essa área. Fiquei 1 ano e meio só nessa empresa, por motivos pessoais, novamente eu pedi a conta, e fui trabalhar como representante comercial. Então assim, vocês veem que eu não tenho medo de mudança. Nunca tive medo da mudança. E é engraçado isso, porque a nossa geração não é assim, né? Porque os nossos pais eram, você entra numa empresa, você tem que fazer carreira ali, não pode sair, você tem que ter lá sua cestinha básica, o seu convênio, o seu dinheirinho garantido. Exatamente. E você foi contra todas essas... Exatamente. A minha preocupação na época era não ficar pouco tempo nos lugares, que isso era mal visto, né? 6 meses no lugar. Não, eu ficava o tempo que eu achava que era o ideal e o tempo que eu já não tinha mais prazer em estar ali, né? Então, eu saí dessa empresa por motivos pessoais, mas porque naquele momento nós funcionários, nós sofríamos bullying do dono da empresa. Ele era... naquela época não tinha um celular com gravador, tá? Não tinha. Senão ele seria constantemente processado, eu mesmo seria uma processá-lo, porque ele cometia assédio moral. Então eu fiquei 1 ano e meio ali e falei, essa empresa não é para mim. As empresas que eu passei, todo mundo se tratava com educação. Meu pai nunca gritou comigo dessa forma, não vai ser essa pessoa que eu vou ter que admitir passar por isso. Então eu pedi as contas dali, fui trabalhar como representante comercial, vendendo, né, roupas, representando uma empresa, uma confecção. Isso CLT ainda ou já? Não, aí já era por conta, era um risco, um voo solo, mas eu fiquei 1 ano e meio nisso, quando surgiu uma proposta para trabalhar, voltar para o CLT, como também na área de vendas, trabalhando vendendo tecidos de uma grande tecelagem nacional, e nessa empresa eu fiquei por 8 anos. Eu entrei
assim que eu entrei nela, alguns meses eu fiquei grávida. E eu me casei, né? Eu já namorava meu marido há uns 4 anos. Então eu me casei e tive o meu filho. Então quando meu filho, e eu não tinha a rede de apoio, nem minha mãe não morava em São Paulo, nem minha sogra morava em São Paulo. Então para não deixar o meu filho com uma babá, que eu tinha medo de deixá-lo em um apartamento com uma pessoa desconhecida, eu optei por um berçário. Então meu filho ficava, como muitas mães fazem, né? Ficava lá quase 12 horas na escolinha. Precisam fazer, né? Precisam fazer, exatamente. Eu deixava ele antes das 8, porque eu entrava às 8 no trabalho, e pegava e voltava para buscá-lo quase 7 da noite. Né? Isso porque eu fugia do meu gerente, porque por ele eu ainda ficaria em reunião até mais tarde. Né? Então, chegou um momento onde aquilo me bateu pesado de eu não ter um tempo maior para o meu filho. Mas isso ele já estava com uns 5 para 6 anos. Então, um pouco antes disso, assim, sei lá, quando ele estava com uns 3 aninhos, eu comecei a me preparar para fazer algo para mim. Para trabalhar com alguma coisa para mim, para eu ter mais tempo de ficar com ele. Então, eu comecei a guardar dinheiro. Então assim, eu pensei em montar um buffet infantil, só que aí eu fui analisando, falei, buffet infantil, eu vou trabalhar aos sábados, vou trabalhar aos domingos, tá todo mundo se divertindo, eu vou estar trabalhando. Ele tem que trabalhar durante a semana para organizar tudo. Não quero. Vou montar uma loja de calçados e bolsas. Amo calçados e bolsas, mulher, né? Não quero, não consigo mandar nem na menina que limpa a minha casa. Vou mandar na funcionária que não quer ir trabalhar na véspera do feriado, do Natal. Não quero. O que eu sei fazer? Vender. Então aí, e o que eu conheço bem e que eu tenho uma carteira de clientes? Vender. Então eu pedi as contas novamente e abri a minha empresa de representação comercial, que é trabalhar com tecelagens nacionais e importadoras de tecido. Eu comecei com uma importadora de tecido, fiquei com essa importadora há 1 ano mais ou menos. Eles trazem o tecido da China e aqui eu trabalho com atacadistas, com confecções, com lojistas, né, apresentando o produto e vendendo. Só que nisso eu já estou há 12 anos, então nessa trajetória eu trabalho com várias empresas, não só uma importadora. Então eu trabalho com tecelagens nacionais, com outras importadoras de tecido e continuo, né, nesses 12 anos nessa trajetória. E aí veio a pandemia. Todo mundo teve que se reinventar. Todo mundo teve que se reinventar. Então, como a Camila falou, né, hoje eu tenho 2 negócios. Por quê? Porque na pandemia, como eu sou representante comercial, e o representante comercial, ele vendeu, ele ganha, ele não vendeu, ele não ganha. Então, como qualquer negócio, onde você não tem um fixo, isso vai acontecer, como qualquer profissional liberal, isso vai acontecer. Então, chegou um momento onde as importações pararam, as empresas pararam, os clientes fecharam, e eu me vi ali trancada dentro de casa, como todo mundo, né? Só que eu sou muito inquieta para ficar parada. Sem fazer nada. Sem fazer nada. O Covid acabar, exatamente. Né? Então, depois de 15 dias sentada assistindo Netflix, engordando, só comia e assistia, né? Eu resolvi fazer alguma coisa e foi aí que eu comecei a costurar, mas eu comecei a costurar na mão. Né? Até a Camila, lembra da Camila? Então, a Camila fazia um trabalho voluntário com as ONGs e ela precisava de umas sacolinhas. E eu tinha muito tecido, umas sacolinhas para colocar os kits. E eu tinha muito tecido, então eu comecei a fazer essas sacolinhas na mão, porque eu sempre gostei de trabalhos manuais. Sempre que eu tinha um tempo eu ia fazer uma barra, ia customizar uma roupa, sempre fui para esse lado. E aí eu comecei, para passar o tempo, costurar na mão. Vieram as máscaras. Eu falei, bom, agora eu vou fazer máscara. Comecei a fazer máscara na mão e ao postar, surgiram as pessoas querendo comprar as minhas máscaras. Ainda mais que como eu tinha amostras de tecido em 100% algodão, e naquele momento
as máscaras que indicavam eram em 100% algodão, eu comecei a fazer essas máscaras. Verdade. Só que eu não estava dando conta, então eu consegui uma máquina de costura emprestada de uma amiga e tentei comprar, mas era 40 dias para entregar, uma coisa assim, surreal, né, naquele momento. Eu lembrei que uma amiga tinha uma máquina, conversei com ela me emprestou essa máquina e eu comecei a costurar. Então era assim, foram meses produzindo máscaras com o que eu tinha em casa de tecido, e eram amostras de tecido, eu não tinha muitos cortes, né? Rolos de tecido, não, eram amostras que eu fazia 3, 4 máscaras, né? E vendi muito, isso me ajudou no psicológico, né? Na cabeça, me ajudou financeiramente, porque eu consegui vender as minhas máscaras, vendi bastante. Comecei a fazer as fotos, os vídeos, a produzir as minhas fotos e postar no Facebook e no Instagram. Então foi um período assim interessante de mudança e que a representação ficou totalmente de lado. Né? E quando as coisas começaram assim lentamente a voltar, eu gostei dessa criação e dessa parte da costura. Então, só que eu queria fazer alguma coisa ligada a isso, ao artesanato. Então eu fui fazer um curso de mesa posta. Por quê? Porque eu gosto, já praticava mesa posta em casa, né? Sempre sentamos para comer, com um americano, arrumava a mesa, eu, meu marido e meu filho. Meu filho é acostumado desde pequeno, isso eu aprendi com meu marido, mas isso é uma outra conversa. Né? E aí eu comecei um curso do zero, então, a costurar. Porque assim, você já costurava antes? A minha experiência com costura foi lá, aos 14, 15 anos, que minha mãe tinha uma máquina de costura e eu brincava com aquela máquina, foi essa. Então a minha experiência mesmo veio com esse curso online que eu fiz e fui praticando. Então em 2020, eu comecei a Mix de Carinho, que é a minha empresa de mesa posta. Então eu produzo roupas de mesa com americanos, trilhos, guardanapos, porta-guardanapos e os acessórios. E eu produzo tudo. Então a Mix de Carinho já tem 3 anos. Então eu concilio o trabalho da representação com a Mix de Carinho. Então nesse momento, eu ainda estou me reinventando, porque eu continuo com a representação, gosto disso, gosto da representação e estou com a Mix de Carinho. Então eu ainda estou analisando como fazer uma forma para crescer a Mix de Carinho sem atrapalhar o meu cotidiano, sem eu precisar trabalhar demais, né? Porque eu estava conversando aqui com a Camila, se eu já pensei em voltar lá pro corporativo. Então assim, a ideia que eu saí do corporativo foi justamente para ficar mais próxima do meu filho. Eu consegui isso. Né? Hoje meu filho está com 18 anos. Então ele precisa de mim, mas não como quando ele era pequeno. Porque apesar de ter trabalhado muito, eu fazia os meus horários. Então eu não tinha que assistir uma reunião na escola, se tinha um exame para fazer, um médico para fazer, eu sempre conciliei os meus horários, né? Então hoje ele não demanda tanto esse trabalho. Então eu consigo dar conta das 2 empresas, mas mesmo assim eu ainda estou procurando caminhos para não afetar a minha vida pessoal com a minha família, né? Mas eu quero seguir em frente com as 2 empresas, com a Mix de Carinho e com a representação. Su, e conta pra gente um pouquinho como você se planejou aí, né? Porque eu acho que tem um aprendizado grande aí financeiro, né? Porque a gente sabe que sair do CLT não é a mesma coisa. Vou pedir minhas contas, vou ficar lá e vou ver o que eu vou fazer para dar certo, né? Então, como você se estruturou financeiramente, eu acho que psicologicamente também, né? Porque a gente precisa disso, né? Então, eu me preparei por uns 3 anos mais ou menos, fui guardando dinheiro, porque eu queria montar um negócio, né? Pensei no buffet infantil, não, pensei na loja, não. E aí chegou um momento que eu falei, agora eu vou pedir as contas, eu tenho dinheiro para me bancar por quanto tempo? Porque a representação comercial, você sai vendendo. Não é assim, existe um ciclo para você formar uma carteira, para você... mesmo que eu venda e entregue hoje, ainda tem um tempo para eu receber. Então eu tive que começar do zero.
né? Apesar de eu já ter um histórico de clientes, os produtos que eu comecei não eram exatamente aqueles que eu estava habituada a vender. Então eu comecei do zero, né? E conhecer, né, o produto. Eu tive o apoio do meu marido, né? Na época conversei com ele e ele falou, é isso que você quer? Tem total apoio. Então nós já dividíamos algumas despesas, né? Proporcional ao que cada um ganhava. Então eu me preparei para ficar um ano me segurando, né? E ele ali por trás no suporte caso eu precisasse de algo mais. Então foi essa a minha estruturação e realmente foi importante eu ter me preparado para isso, porque a representação tem um ciclo. Então, para eu chegar no momento em que eu comecei a ganhar realmente dinheiro, então eu precisei desse caixa que eu fiz. Então, apesar de ser uma empresa, né? Sou só eu. Eu tive que me preparar, porque não é uma coisa rápida. Então, essa transição tem que ser pensada, tem que ser analisada. Você saiu de uma empresa, se você pretende mudar, fazer uma transição, é importante que você se prepare financeiramente para o que vem, né? E às vezes você nem sabe o que realmente vai vir. Exatamente. E mesmo hoje, o que acontece? Como todo profissional liberal, aquele mês que eu ganho mais, então eu tenho que ter todo o controle de gastos, né? Do que eu uso no meu dia a dia, Sueli, pessoa física, e Sueli, pessoa jurídica. Eu tenho que saber ter esse controle para saber, esse mês eu ganhei mais, vai para o meu caixa, porque tem meses que eu vou ganhar menos, né? Então todo profissional liberal precisa ter esse controle. Não é porque eu ganhei mais que eu vou sair gastando, porque o mês que vem pode faltar e aí você vai ter que recorrer a empréstimos ou alguma outra coisa. Né? Então esse planejamento financeiro é muito importante, tanto para fazer a transição como durante o negócio. Quando inicia, né? Exatamente. Aí uma coisa que eu acho muito importante, as pessoas às vezes têm pressa de que o negócio já dê certo. Então uma coisa que eu aprendi na faculdade é que todo negócio tem um tempo de maturação. Então muitos negócios é de 3 a 5 anos para você ter o retorno do seu investimento. Então muita gente se engana achando que já vai sair, exatamente, que já vai sair, vai montar um negócio e já vai ganhar dinheiro. Não é assim. E tudo também depende do planejamento e depende do tamanho do negócio. Sorte daquele que saiu e já começa a ganhar dinheiro, mas é uma exceção. Entendi. Ô Su, e conta pra gente um pouquinho da Mix, faz um merchan da Mix aí. Bom, eu sou apaixonada. Lindíssimas coisas que a Sueli faz, muito bonitas e super exclusivas. Exatamente. Inclusive, vem com um cheirinho assim, ó. As coisas têm um cheirinho especial do Mix de Carinho, uma delícia. Eu amo, então vamos seguir a Su. Isso. A Mix de Carinho, eu tenho o Instagram, Mix de Carinho Oficial. Eu produzo americanos, trilhos, capinhas de suplá, guardanapos, porta-guardanapos. Muitas vezes, normalmente eu tenho as minhas coleções, mas eu também produzo com exclusividade. Então, os clientes querem, as clientes, que a maioria é cliente, elas querem alguma coisa especial, eu quero um floral numa tonalidade tal, eu quero um geométrico, eu vou atrás e eu produzo com todo carinho. As minhas caixas são todas preparadas com muito carinho e eu gosto de falar que eu queria ser uma mosquinha para ver a pessoa abrindo, porque cada caixa que sai é pensada em quem vai receber. Então, Mix de Carinho Oficial. Isso, gente, segue a Sueli. Su, queria agradecer demais pelo seu tempo, obrigada por contar essa história que eu acho maravilhosa. Eu que agradeço. E a gente precisa ter, né, qual é o meu objetivo com a Sueli aqui, contar a história dela hoje, é exatamente isso, né, falar que nada é do dia pra noite, né. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira de CLT para empreender, você precisa se preparar. Então, a gente trouxe aqui esse exemplo maravilhoso hoje de sucesso. Obrigada, cara.
para isso. Então, gente, muito obrigada. Por favor, curte, compartilha com a família inteira, né? Faz esse vídeo bombar aí. E esse vídeo está sendo patrocinado pela Nia Consultoria, que é uma consultoria especializada em melhoria de processos, gerenciamento de projetos e o ESG. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.